Boa tarde, povo de Deus. Vamos dar início aqui à nossa primeira aula do curso Partes da Missa. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me escutando direitinho, estão me vendo direitinho. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso Partes da Missa. Meu nome é Roberta Viana. Eu sou estudante de teologia e este curso faz parte do meu estágio, supervisionado, e nós vamos dar início hoje à nossa primeira aula e quero acolher todos vocês, com o abraço da misericórdia. Que Jesus misericordioso, abrace vocês, visite a casa de vocês nessa hora. E vamos dar início rezando aqui, invocando a Santíssima Trindade, pedindo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam conosco nesse momento. Eu acredito que todos estejam me escutando, O áudio tá chegando direitinho, vocês estão me vendo direitinho. Me confirmem aí pra gente dar início aqui a nossa primeira aula. Vamos invocar a Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. E muito boa tarde a todo mundo que está aí. Para você que vai assistir esse vídeo depois, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual é o horário que você vai assistir esse vídeo, mas ele vai estar gravado. E quero acolher a todos com um abraço da misericórdia. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula sobre as partes da missa, Então, hoje, especificamente, nós vamos comentar sobre um assunto, Nós vamos iniciar sobre um assunto que ele é importantíssimo para que a gente dê continuidade aos outros assuntos dentro desse curso. E hoje, o primeiro tema, nós vamos falar sobre o sacrifício. O que realmente significa o sacrifício, o verdadeiro sacrifício na Santa Missa. Então, nós vamos começar com essa frase de São João Maria Vianney, que é o nosso famoso cura d'Ars, Se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela. Então, ele é um dos santos que nós vamos conhecer dentro desse curso, São João Maria Vianney. Ele era o padre, o sacerdote que mais se entregou, amou os sacramentos, principalmente a Santa Missa, e o sacramento da confissão também. Então, nós vamos conhecer dentro deste curso alguns santos, em especial São João Maria Vianney, que
viveu realmente esse sacrifício da Santa Missa. Então, por que nós vamos dar início falando sobre isso? Porque eu vou dizer para vocês, não adianta de nada eu chegar aqui e falar sobre as divisões, as partes da missa, sem que vocês entendam verdadeiramente o sacrifício em si. Porque vocês precisam entender o que vocês estão vivenciando ali. E já hoje, nesse primeiro tema, nós vamos tirar, assim, eu acredito que 50% das dúvidas que muitas pessoas têm, né? Por exemplo, por que a gente não pode bater palma na missa? Por que a gente não pode cantar músicas de louvor com muita agitação, fazendo gestos, né? Então, todas essas dúvidas nós vamos tirar hoje, se você realmente compreender, se realmente você entender o valor o significado da palavra sacrifício, né? O verdadeiro sacrifício na Santa Missa. Então vamos lá. O sacrifício da missa é um conceito central na teologia e prática da Igreja Católica. Lembrando que este curso é para católicos, tá certo? Claro que outras pessoas de outras denominações vão poder assistir essa aula, porque ela vai ficar salva aqui no meu Instagram. Meu Instagram é aberto, então, e depois, né, vou colocar esse vídeo também no meu canal no YouTube. Então, vai ficar salvo e outras pessoas vão poder assistir. Mas eu quero deixar claro aqui que este curso, ele é especificamente, o objetivo é que os católicos, eles possam entender como se comportar na Santa Missa, da maneira real, né, da maneira verdadeira, e que vocês possam fazer, participar da Santa Missa, né, de verdade, né, entendendo o que vocês estão vivenciando. Não fazer de forma obrigatória, ou que você viu alguém fazer e aí você copiou e você fez aquele gesto, por exemplo, você sentou dessa forma ou levantou de alguma forma porque você viu alguém fazendo e você não entende por que você faz, né? Tem orações, por exemplo, dentro da Santa Missa que é só o sacerdote que pode fazer. A gente não pode fazer, não pode rezar junto com o sacerdote. Tem gestos que só o sacerdote pode fazer e a gente, como assembleia, também não pode fazer. Então, por quê? Por que a gente não pode fazer? Porque só o sacerdote pode fazer. Então, isso tudo nós vamos falar aqui no curso e vocês vão entender, né? Então, vocês vão começar. Pronto, se você for para missa hoje, ou sábado, ou domingo, vocês já vão participar da missa de maneira diferente, com conceitos diferentes, com entendimento, né, diferente. Você vai poder ver, por exemplo, o padre elevando o cálice naquele momento. O que é que está acontecendo ali, né? Será que o padre está rezando alguma coisa ali? Ele está fazendo a elevação ali, levantando aquele pão? O que está acontecendo ali? O que é que eu, como assembleia, tenho que fazer? Né? Então, isso tudo você vai, ao longo desse curso, você vai estudando, você vai aprendendo, e aí quando você for participando da missa, você vai já vivenciando da maneira correta. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que não quero que vocês entendam que eu, Roberta, tenho a verdade absoluta e que eu estou falando aqui por mim mesma, tá certo? Não é o que eu acho, não é o que Roberta acha. Tudo que eu vou falar aqui está sendo baseado na Sagrada Tradição, no Sagrado Magistério e na Sagrada Escritura, e com alguns documentos da igreja. Por exemplo, nós vamos estar estudando o Concílio de Trento, nós vamos estar estudando algumas encíclicas papais. Então, não tem nada de achismo aqui, certo?
Eu não vou falar, o que Roberta acha é que você não pode bater palma na missa. Não, não é sobre isso. É o que a igreja, ela diz o que nós devemos fazer ou não. E nós, como católicos, nós devemos seguir o que a igreja fala, né? O que a igreja pede. Então, de acordo com os documentos, nós vamos estar estudando todas as partes da missa, o que pode e o que não pode fazer, e estarei trazendo aqui o embasamento, tá certo? Estarei falando tudo com base naquilo que a igreja nos ensina. Então, que fique claro aqui que não é nada do que eu acho, nada do que Roberta acha, é tudo que a igreja, né, fala e prega. Para quê? Para que a gente se oriente. E a princípio, isso tudo que eu estou falando aqui passa primeiro por mim, né? Como estudante de teologia, eu tive que estudar primeiro, entender primeiro para estar passando para vocês aqui, certo? Então, é uma forma de que eu também consiga aprender melhor aquilo que eu estou passando para vocês. E não é nada inventado, né? Não vá dizendo por aí, agora a gente vai mudar o jeito de participar da missa, porque Roberta tá dizendo que tem que ser desse jeito. Não, pelo amor de Deus, né? Boa tarde para você que está chegando agora. Sejam todos bem-vindos. E outra coisa também que eu queria deixar claro é que a gente vai aprender tudo isso aqui que eu vou estar passando para vocês. Nós vamos aprender para nós, certo? É você e eu que estamos aqui vivenciando esse curso e você vai aprender para que você, na sua individualidade, na sua particularidade, você viva a missa do jeito e da forma correta. Não quer dizer que você vai estar na missa olhando para quem está fazendo certo e quem está fazendo errado. E vai ficar criticando e vai ficar dizendo, olha, o padre está fazendo do jeito errado, porque a igreja pede que o padre faça desse jeito. Não é sobre isso, tá bom? Nós não vamos sentar na cadeira de juiz nenhum para aqui ficar acusando fulano ou cicrano, porque o Ministério de Música cantou uma música fora da liturgia, porque o leitor tem que ser corrigido, né? Não, pelo amor de Deus. Gente, o que eu estou fazendo aqui é para que eu e você possa participar da missa da forma correta, porque é você que está fazendo parte do curso, tá certo? Não é o padre da sua paróquia que está fazendo parte do curso, não é aquela irmã que fez a leitura errada ou vestiu a veste errada, certo? Não é. Então, nós não somos o justo juiz para ficar apontando quem bate palma na missa, quem não bate, quem tá fazendo a oração do jeito certo, quem tá levantando a mão na hora certa. Não é sobre isso, tá bom? Por quê? Porque a ideia é que você aprenda e que você, com o seu testemunho de vida, as pessoas vão dizer, olha, ela faz de um jeito, do jeito diferente, então por que será? Então, aquela pessoa, de acordo com o que você vai fazendo, com o que você vai experimentando, vivenciando na missa, ela vai tendo a curiosidade. Do mesmo jeito a questão do véu, né? Tem pessoas que estão ali usando o véu. Algumas, elas vão, né, olhar troncha, elas vão... Porque é uma coisa nova, é uma coisa diferente, né? Que a pessoa não tem conhecimento. Né? Não é que seja uma coisa nova na igreja, é uma coisa antiga. É uma coisa que já aconteceu de muito tempo. Sendo que estão sendo resgatados, né? Essa prática do véu. E aí, como as pessoas hoje não entendem, não compreendem, nunca viram, então o que elas vão fazer? Elas vão julgar, talvez criticar da pior forma. Pronto, botou um véu porque quer aparecer. Mas, né, a gente tem que entender também, por exemplo, tem pessoas que olham alguém com véu e vai estudar e vai entender a igreja e vai dizer, por que aquela menina estava usando véu? E as outras mulheres não estavam usando. Por que só ela estava usando, né? E aí vai começar a estudar. Então, tem a crítica positiva e tem a crítica negativa em tudo na nossa vida. O que a gente não pode fazer é sentar na cadeira do justo juiz e ficar apontando. Porque agora eu fiz o curso com Roberta, descobri que não pode cantar
cantar parabéns na missa, então eu vou lá no padre e vou dizer a ele que tá fazendo errado. Pelo amor de Deus. Não façam isso. Eu estou dizendo aqui que não é nada inventado. Roberta está estudando junto com vocês. E nós vamos ver o que a igreja fala, o que é da forma correta. Mas se você vai numa missa que existe coisas erradas, que o padre mesmo incentiva, por exemplo, vamos bater palma. Tem padre que, vamos gente, assembleia, bate palma, e levanta a mão e... Tudo bem, é o padre, gente, é o padre, tá certo? A gente não vai chegar no padre e vai dizer, colocar a mão na cara do padre, dizer que ele tá errado, dizer que fez um curso e viu que tava tudo errado e agora que o padre tem que se endireitar. Não, pelo amor de Deus. Esse curso, ele serve para que você, como católico, é você que está fazendo esse curso. Você veio até aqui, né, por livre e espontânea vontade, para aprender como se comportar, como entender melhor, e é você que vai vivenciar a Santa Missa, tá certo? E aí, se outras pessoas vierem perguntar a você, se outras pessoas vierem lhe questionar, e aí você vai dizer, porque vai perceber, por exemplo, que você não bate palma, né? E aí alguém vai chegar para você e vai perguntar, por que todo mundo bate palma e só você não bate? E aí você vai ter a oportunidade de falar baseado na Bíblia, baseado no magistério, na tradição, em tudo isso que você está vivendo aqui no curso, você vai poder orientar aquela pessoa e dizer para ela, olha, você é livre, meu irmão, você é livre para você bater palma a hora que você quiser, você é livre. Mas eu aprendi, né? Fui pesquisar, fiz um curso, e aí eu descobri que não pode bater palma na missa. Então eu escolhi não bater. Mas se você quiser bater palma, não tem problema. Por quê? Porque aquela pessoa não teve essa experiência que você está tendo agora. Então não tem como você obrigar alguém a ser de um jeito, a fazer de um jeito, se aquela pessoa não participou, nem estudou e não entende. Combinado? Que fique claro, né? Então vamos lá. Como eu falei no início, né? Quero acolher a todos que estão chegando mais uma vez. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá. O primeiro tema hoje, nós vamos entender um pouquinho sobre o verdadeiro sacrifício, né? E aí, nós precisamos entender realmente o que é a Santa Missa. O que acontece ali, do início ao fim. Nós precisamos entender esse verdadeiro sacrifício. Então, eu quis trazer esse tema primeiro. Por quê? Porque aí você vai olhar para a missa com outros olhos. Você vai olhar para a missa sabendo o verdadeiro sentido, o que é que realmente acontece ali. Porque se você tiver essa percepção, aí você tem muita coisa que você não vai poder fazer, que você mesmo você vai dizer, não tem sentido eu fazer isso. Porque a missa é um sacrifício, né? Então não tem sentido eu fazer essas coisas na atualização do sacrifício de Jesus. Entenderam? Então vamos lá. O sacrifício da missa é um conceito central na teologia e prática da Igreja Católica. Ele se refere à crença de que a missa ou Eucaristia é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz, né? A atualização. Então, nós vamos agora ver, né, alguns aspectos importantes desse conceito. Sacrifício único e perene. Na teologia católica, o sacrifício de Cristo é visto como único e completo. A missa não repete os sacrifícios, ou seja, não como é que eu posso dizer? Não é um simbolismo. E a missa, por exemplo, a missa de sábado pode ser a mesma liturgia. A missa do sábado às 7 horas da noite é a liturgia do domingo. Pode ser a mesma liturgia do domingo, mas ela não vai ser a mesma missa. Então, se você, por exemplo, participar de missa no domingo, com a mesma liturgia,
Aqui, por exemplo, na minha paróquia tem missa de 7 da manhã, 8h30, 9, às 5 horas da tarde e às 19 horas da noite. Então, 5 missas no domingo. Então, essas 5 missas, elas são diferentes. Nenhuma delas são igual. Apesar de que a liturgia será a mesma, mas nunca vai ser igual, certo? Então, vamos lá. Como eu falei, a missa ela não se repete, né? O sacrifício ele não se repete, né? Não é igual, né? É diferente. Toda missa ela é única, né? Por isso que o sacrifício é único. Mas o torna presente de forma sacramental e não sanguinária. Isso quer dizer o quê? Nós acreditamos que aquilo que aconteceu com Jesus há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus ele foi elevado na cruz, e se entregou por nós, aquele sacrifício de cruz, ele acontece dentro da Santa Missa, certo? Claro que não é igual, por isso que a gente fala de forma sanguinária, que não vai ser, a gente não vai conseguir visualizar fisicamente tudo o que aconteceu com Jesus, as blasfêmias, a flagelação, a humilhação, a cusparada, enfim, tudo aquilo que ele realmente sofreu, que derramou sangue por nós, a gente não vai conseguir visualizar fisicamente, mas espiritualmente tudo aquilo acontece de forma única em toda a missa. Por isso que a missa ela é diferente. Todas as missas elas são únicas, tá certo? Então, de modo que o que aconteceu na cruz é atualizável para os fiéis de todas as épocas. Então, a missa, por exemplo, que São Padre Pio, na época dele, celebrava, era única. E a mesma missa, né, que vai acontecer, por exemplo, amanhã, né, ela é única, é de maneira única. E o sacrifício de Jesus vai se atualizar, né, no altar, naquele altar que simboliza exatamente o altar onde o cordeiro imolado vai ser entregue por nós. Isso tudo está na Bíblia, como também está no magistério da igreja e na Sagrada Tradição. Então, a palavra sacrifício pode significar várias coisas diferentes. É um trabalho que nos custa, uma penitência que oferecemos a Deus na quaresma, mas o sacrifício de que vamos falar neste curso é ainda mais específico. Então, vamos entender um pouquinho sobre o significado da palavra sacrifício, né? Em hebraico, significa aproximação. No judaísmo, refere-se aos vários tipos de sacrifícios e ofertas. E a palavra sacrifício mesmo vem do latim sacrificium, que literalmente significa ofício sagrado. Então vamos agora, entendendo a palavra sacrifício e o significado dessa palavra, agora a gente vai partir para dentro da missa, trazer esse sacrifício para dentro da missa. Aonde é que a gente vai ver isso, né? Porque a gente chega, né, bonitinho, arrumadinho, e a missa assim, olhando, né, passando o olho na missa, a gente não vê ninguém se sacrificando, né? Mas existe sim, né, um sacrifício místico ali dentro da missa, em todas as missas, né? A missa é um sacrifício expiatório. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor está expiando os nossos pecados, né? Pois representa a entrega do corpo de Cristo e o derramamento do seu sangue pelos pecados dos homens. Claro que o sacrifício se atualiza porque a gente continua pecando, né? Aí você pode dizer, mas ele não morreu uma vez e disse que todo mundo estava salvo? Não, calma, não é bem assim. Existiu, sim, a morte de cruz, e Jesus fez isso para a salvação dos homens, para que a gente acreditasse nele. A palavra diz, aquele que crê em mim não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, e essa luz da vida se chama vida eterna. E aí, mas para que a gente precise, né, acreditar, ter fé, a gente precisa viver uma vida reta aqui, né, aqui mesmo, na terra, né? Então a gente precisa buscar viver, buscar ter uma vida de santidade. Mas como nós somos fracos, pecadores, limitados,
Então, nós precisamos constantemente participar do sacrifício vivo na Santa Missa, que é a forma em que o Senhor, ele expia os nossos pecados, certo? Então, a função essencial da liturgia cristã é a ação eficaz do Senhor Jesus na sua doação pascal, mediante palavras e gestos simbólicos, como memória, presença e espera da salvação. Isso tudo acontece na Santa Missa. Então vejamos agora o que ensina o Concílio de Trento. Olha aí, tá vendo? Nós vamos estudar um pouquinho sobre o Concílio de Trento. A respeito da missa enquanto sacrifício. Olha só o que esse concílio, o que é o concílio? É uma reunião que tem lá no Vaticano, com todos os cardeais, os bispos, né? Eles se reúnem e eles vão compreender a necessidade do povo. Então esse concílio, ele foi feita essa reunião para que eles pudessem analisar o que eles podiam melhorar dentro da igreja, o que precisava ser organizado. E de acordo com esse tema, né, sobre a Santa Missa, eles vão dizer assim: se alguém disser que na missa não se oferece a Deus verdadeiro e próprio sacrifício, ou que oferece-se Cristo, não é mais que dar-se-nos em alimento, seja excomungado. Olha só, vou repetir. Se alguém disser que na missa não se oferece a Deus verdadeiro e próprio sacrifício, você conhece alguém que diz que a missa não é o verdadeiro sacrifício, que é como se fosse uma coisa simbólica, que Jesus não está na hóstia? Você conhece alguém que diz isso? Que realmente a Igreja Católica não vive essa realidade de ter Jesus vivo na Eucaristia? Você conhece alguém que fala isso, que acredita nisso? Então, olha o que o Concílio de Trento vai falar. Se alguém disser que na missa não se oferece a Deus verdadeiro e próprio sacrifício, ou que se oferece Cristo, não é mais que se dar-nos em alimento, seja excomungado. Ou seja, essa pessoa que pensa isso de nós católicos, que não acredita na Santa Missa, que não acredita que Jesus está vivo e verdadeiro, se entregando por nós em cada missa, essa pessoa, ela deve ser excomungada. Por quê? Não é que a igreja vai excluir aquela pessoa, é que a própria pessoa, ela não está em comunhão com a igreja. Então não é a igreja que está excluindo ninguém, é a própria pessoa que não consegue ter o entendimento para vivenciar aquilo ali, né? Então muita gente se levanta e diz: a igreja católica exclui as pessoas, a igreja católica faz isso, faz aquilo, mas na verdade não é a igreja, é a própria pessoa que se exclui. Porque como é que não faz sentido você ser católico e não acreditar no sacrifício de Jesus na missa? Não tem como você participar de uma comunhão, receber do ministro da Eucaristia o corpo de Cristo, e você não sentir que é Jesus vive verdadeiro, corpo e sangue, dentro dessa transubstanciação que acontece na própria missa. Então, se você não acredita nisso, se você só vai para a missa por ir, então você está se auto-excomungando, não é verdade? Que não faz sentido. Então, é exatamente isso que o Concílio de Trento está nos dizendo. Então, quer dizer que esse sacrifício de Cristo que oferecemos é a essência da missa. Então, se você não acredita nisso, não faz sentido você ir para a missa, né? Esta é a visão católica. Afirmar o contrário é perder comunhão com a Santa Igreja de Deus. Trata-se de uma realidade determinada por um concílio ecumênico. Ou seja, dentro desse concílio, né, foi realmente falado sobre isso e foi constatado que se você, como católico, não acredita nessa realidade, então você já é um excomungado, né? Então vamos lá. Então, para a gente avançar, né, a gente precisa agora responder uma pergunta muito importante. Afinal de contas, o que é um sacrifício? Sacrifício
é uma oferta feita a Deus. Mas a palavra oferta ou oblação, que são sinônimas, nem sempre expressa a ideia de sacrifício no seu sentido específico técnico. Então a gente tem que entender que, por exemplo, a gente fala a palavra sacrifício e vive a palavra sacrifício, né? Por exemplo, quando você passa por um momento, você está cansada, muito cansada, aí você vai dizer, ai meu Deus, é muito sacrifício fazer esse exercício na academia, por exemplo. É muito sacrifício o que eu estou fazendo aqui, é muita renúncia, né? Eu poderia estar fazendo uma coisa, um lazer, poderia estar no lazer, mas eu estou aqui me exercitando, me sacrificando, né? Então, você está falando daquilo que você está sentindo. Mas existe o sacrifício na sua carne, né? Onde você sente a dor, onde você realmente se entrega, né? Você doa a sua vida, por exemplo, quando você se dá a sua vida por alguém, né? Morre por alguém. Então aquilo ali você deu o sacrifício, o sacrifício foi a sua vida total, completa. Você passou pela dor, passou pelo sofrimento para salvar aquela outra pessoa. Então tem esses dois sentidos, é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Se não entendermos exatamente o que significa esse termo, não vamos compreender onde está a disputa entre os católicos e os protestantes. Porque a gente sabe que os nossos irmãos separados, eles não acreditam, né, em Jesus Eucarístico. E lá eles fazem um simbolismo, né? E não é todo domingo, ele tem um dia específico para fazer a ceia deles, né? Já a gente não, a gente tem, se possível, deveria ser, né? Deveria ter missa diária. Mas, por exemplo, aqui na nossa paróquia a gente tem missas na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Então, às vezes tem na terça, né? Na quarta. Mas tem paróquias que têm missas diárias. Então, mas lá os nossos irmãos separados, eles não acreditam na Santa Eucaristia, né? Eles fazem um simbolismo, né? Com o pão mesmo e com o suco de uva, né? E aí a gente vai ver exatamente, a gente precisa entender essa perspectiva do sacrifício para que a gente possa entender por que eles não acreditam, né? Porque com certeza você vai também ser questionado, né? Sobre isso, né? Como é que você vai orientar uma pessoa, como é que você vai responder uma pessoa que Jesus está ali mesmo, na hóstia consagrada, né? Então, para isso você precisa estudar. Então, os protestantes aceitam que a missa seja um sacrifício no sentido amplo da palavra. Para eles, a missa pode ser um sacrifício de louvor, um sacrifício de ação de graças. Aliás, a própria palavra Eucaristia expressa isso, né? Um sacrifício de ação de graças. O que eles não aceitam é que a missa seja um sacrifício no sentido estrito da palavra, oferecendo por um sacerdote também no sentido estrito da palavra. Ou seja, é como eu falei para vocês, eles acreditam no sacrifício, mas naquele sacrifício superficial. Mas a gente sabe que existe um sacrifício na palavra real. Jesus está ali, verdadeiramente, ele se atualiza ali em todas as missas. É importante lembrar que as palavras podem variar em seus significados. Se eu bato no ombro de um amigo e falo, cara, você é um soldado, ou tipo, como a gente fala aqui, ei, você é guerreiro, viu? Você é guerreiro. Eu não estou usando a palavra soldado no seu sentido mais próprio. Estou querendo dizer simplesmente que o sujeito é uma pessoa que luta por algum ideal, que trabalha bastante, né? Então, ou seja, é uma pessoa que luta, que é forte, que é firme, que persevera, né? E aí a gente usa a palavra soldado. Soldado, no sentido estrito, é uma pessoa que foi alistada, ou seja, realmente ele foi lá, ele vestiu a roupa de soldado, ele fez o que o soldado faz, né?
as atribuições, ou seja, ele é um soldado efetivamente, né? A palavra estrita. E depois foi realmente convocado, né, ingressou no serviço militar e recebe para isso, né, como um soldado. Isso é especificamente um soldado. Ou seja, tem o duplo sentido da palavra. Tem a palavra que você vai falar que a pessoa é um soldado porque ela é um guerreiro, porque ela luta, porque ela vence na vida, né, porque ela persevera. E tem a palavra verdadeira, que é o soldado, aquele que se alista, aquele que é realmente, que ganha como soldado, que é efetivamente. Então, o Concílio de Trento afirma que a missa é um sacrifício verdadeiro e próprio. Um sacrifício em sentido estrito. Ou seja, como eu falei para vocês, né? Jesus está ali de verdade. É muito diferente no sentido que empregamos em frases como: nossa, chegar aqui foi um sacrifício. Nesse caso, a palavra sacrifício está sendo usada em sentido amplo. É o mesmo que acontece quando alguém diz que ofereceu sua dor de cabeça como sacrifício a Deus. Você não arrancou a dor da cabeça e colocou na mão de Deus, né? Você falou, ofereceu, né? De uma maneira, assim, ampla, né? Como sacrifício a Deus, que ofereceu sua vida como sacrifício. Nada disso é sacrifício no sentido técnico, né? Verdadeiro e próprio. Para que haja um sacrifício em sentido estrito, são necessárias a oferta de algo sensível, material, feita a Deus. E naquela época, no Antigo Testamento, que a gente vai ver também, dentro desse curso, a gente vai fazer esse paralelo. Que antes, no Antigo Testamento, a gente via que eles pegavam o melhor novilho, né, aquele que não tinha mancha, que não tinha defeito, e apresentava Jesus, né, apresentava Deus, na verdade, né, no Antigo Testamento. E ali ele fazia um sacrifício, né, o sacrifício de animais. E hoje, né, a gente já não vê mais isso. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele se deu como ovelha, como cordeiro imolado, né? Que a gente canta, né? Cordeiro imolado, vitorioso. Pronto. Por isso que a gente não precisa mais estar matando galinha, matando bezerro, matando ovelha para sacrificar e oferecer a Deus. Porque o próprio Jesus já fez isso. Então a gente vai ver sobre isso também. Então, a oferta sensível, material, feita a Deus. Um sacerdote no sentido técnico da palavra, sacerdote de verdade, ou seja, uma pessoa que age não somente em nome próprio, mas pelo povo. E esse é o objetivo do padre na hora. Ele não fala só por ele fala também por nós. Ele apresenta o sacrifício pela Assembleia também, né? E a terceira coisa, uma mudança na coisa oferecida, ou seja, a transubstanciação que acontece na missa, né? Quanto à definição específica de sacerdote, podemos achá-la na própria Sagrada Escritura. Todo pontífice tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, naquelas coisas que se referem a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Essa palavra está em Hebreus, capítulo 5, versículo 1. Se você quiser anotar aí, depois você dá uma olhada. É, portanto, alguém que foi tomado dentre os homens e foi constituído em favor dos homens, e não existe sacrifício se não há um sacerdote verdadeiro. Ou seja, o único e verdadeiro sacrifício só acontece na missa, na nossa Igreja Católica. Neste ponto, ou seja, na questão do sacerdócio, começa a briga de Lutero, de Calvino e dos protestantes em geral. Lutero não admitia que a missa fosse sacrifício propriamente dito, porque, se o fizesse, teria de admitir que os padres, o Papa e os bispos são sacerdotes no sentido estrito da palavra. Homens retirados do meio dos homens e constituídos diante de Deus para oferecer a Ele, em favor dos homens, dons e vítimas. Lutero aceitava que isso tivesse ocorrido de uma vez para sempre no Calvário. A ideia dele e dos protestantes hoje
é que já aconteceu, não precisa acontecer de novo, ou não acontece de novo, né? Na cabeça deles é só simbolismo, é só uma memória que a gente vai fazer ali e pronto, né? Mas Jesus não está ali. É isso que os protestantes acreditam. Mas, assim como na Bíblia está dizendo, lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 1, vai dizer exatamente isso. Que acontece sim, e é necessário, para que exista esse sacrifício, é necessário um verdadeiro sacerdote, que a gente só tem na Igreja Católica. E aí, ele não admitia de maneira nenhuma que essa realidade se repetisse na Santa Missa. Por isso que eles combatem tanto a missa, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que os santos doutores da igreja eles dizem sobre esse sacrifício, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre São Tomás de Aquino, o que era que ele falava sobre a missa. Ele foi um teólogo e um filósofo dentro da igreja católica muito importante. Então, ele abordou a missa de maneira profunda, né, em suas obras, especialmente na Suma Teológica. A missa como sacrifício, olha o que ele vai dizer, né? São Tomás de Aquino, ele afirma que a missa é um sacrifício real, ou seja, não tem aquele momento que Jesus ele é erguido na cruz, que está Maria Madalena, Nossa Senhora e o discípulo amado João aos pés da cruz, naquele momento ali. Então, aquele momento é como se a gente, a nossa assembleia, tivesse ali aos pés da cruz, vivendo todo aquele sacrifício novamente. A gente não vive ele de forma sanguinária. A gente vive ele de maneira real na Sagrada Eucaristia. Né? Mas de uma maneira distinta do sacrifício da cruz de Cristo. Tá vendo? É real, acontece. Só que não é do mesmo jeito. Né? A gente não pode voltar 2000 anos atrás e viver assim efetivamente. Né? Não consegue ver fisicamente, os nossos olhos, né, visíveis não conseguem ver, mas a gente consegue, né, a gente, pela nossa fé, a gente consegue vivenciar esse sacrifício de maneira real, só que a gente entende que é distinto, né? Ele ensina que na missa o sacrifício de Cristo é representado e atualizado de forma sacramental. Isto é, a missa não é uma reprodução do sacrifício de Jesus. Não é uma encenação, não é uma peça de teatro, né? É real, né? Mas é uma renovação de seu único e eterno sacrifício. Ele vai se atualizar, é como se a gente fosse viver tudo novamente, né? Da maneira que foi naquele dia, há mais de 2000 anos atrás, né? De maneira única, mesmo que seja a mesma liturgia, né? E ele fala também sobre a transubstanciação. São Tomás de Aquino elaborou a doutrina da transubstanciação, que é a crença de que, durante a missa, o pão e o vinho se tornam reais o corpo e o sangue de Cristo, embora as aparências, né, ou espécies do pão e do vinho permaneçam. Então, existe a mudança, né? A matéria em si ela não muda. A gente não consegue visualizar, né, com os nossos olhos humanos, a gente não consegue ver a hóstia que é consagrada virar o corpo de Cristo. A gente não consegue ver com os nossos olhos humanos, mas com nossa fé, né, com o nosso espiritual ali, a gente consegue entender que aquilo que nós vamos receber na comunhão é o corpo e o sangue de Cristo, né? Então, existe essa palavra bem grande chamada transubstanciação, que é exatamente a mudança do pão para a carne, o corpo de Cristo, e do vinho para o sangue. Então, nós católicos, nós conseguimos entender e compreender isso. E existe uma parte específica na missa, que é onde o padre, o sacerdote, ele faz um momento ali que a gente vai ver bem direitinho. E naquele momento acontece essa mudança da matéria, né? Na verdade, da matéria não. A matéria não muda, né? A gente consegue entender que o que muda realmente é
é essa questão, né? Não da forma física, mas a forma espiritual. E nós vamos entender que realmente nós recebemos ali na hóstia consagrada o corpo e o sangue de Cristo. E aí, por exemplo, eu já vou tirar uma dúvida de vocês que muita gente pergunta. Porque a gente só recebe o corpo de Cristo e não o sangue de Cristo, né? Porque quando naquele momento da missa, o padre eleva o cálice, que está o vinho, e eleva o corpo de Cristo. E na hora da fila da comunhão, os ministros eles distribuem só as partículas com o corpo de Cristo consagrado, né? E aí muita gente pergunta, por que a gente não recebe o corpo e o sangue de Cristo? Mas a gente sabe que todas as partículas consagradas, a hóstia magma consagrada, está o corpo e o sangue de Cristo, porque não tem como você receber o corpo sem o sangue, né? Por exemplo, se eu arrancar aqui a minha mão, se eu partir aqui a minha mão, você vai ver que ela vai espirrar sangue aqui, né? Então, a minha mão é o corpo e está com sangue, né? Às vezes aqui bombeando sangue. Então, do mesmo jeito, a gente como católico acredita que mesmo que o padre não pegue a partícula e ele coloque no cálice para molhar no vinho, né, que é o sangue, mesmo assim, nós estamos recebendo o corpo e o sangue de Jesus. Não tem como você só receber o corpo sem o sangue, né? E não é ele molhando no sangue que você vai receber, não. Você já está recebendo, né? Não precisa você ter essa dúvida, porque ali, naquele momento, naquela partícula, está o corpo inteiro de Jesus. Aí tem gente, por exemplo, que o ministro às vezes precisa partir, né, a hóstia naquele momento e dar a metade. Aí tem gente que fica, ai meu Deus, eu só recebi a metade de Jesus. Não, você não recebeu a metade de Jesus. Se o ministro partir ali a partícula para lhe dar só a metade, você continua recebendo o corpo e o sangue de Jesus por inteiro. Em cada partícula, em cada hóstia, Jesus está ali. Corpo, alma, sangue, tudo que é dele está ali. E você recebe exatamente Jesus por inteiro. Você não tem essa de você receber só a metade de Jesus. Entenderam? Então ele explicou que a substância do pão e do vinho é transformada na substância do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, não é a matéria que é transformada, porque a gente continua vendo, né? Continua vendo a hóstia com os nossos olhos, mas é a substância. Por isso que a gente canta: não é mais pão, é Deus presente, se vê, se sente, cordeiro imolado sobre o altar. Não é mais vinho, sangue do Senhor, que nos liberta e cura o nosso coração da dor. Por isso, a gente precisa entender essa transubstanciação. Não é a matéria que muda, mas a substância, ok? Então, vamos lá, vamos seguir. Então, existe uma passagem que diz, né, que fala sobre quando Deus diz assim: misericórdia eu quero e não o sacrifício. Aí você vai começar a dizer, pronto, então Deus está se contradizendo, a palavra está se contradizendo. Como é que ele não quer o sacrifício e na missa tem um sacrifício? E como é que a gente vai explicar isso agora? Então vamos lá. O que é que isso quer dizer? A passagem, se você quiser anotar, a passagem está em Oséias, capítulo 6, versículo 6, é no Antigo Testamento, e faz uma ponte com o Novo Testamento em Mateus, capítulo 9, versículo 13. Então, o que é que essa passagem quer dizer? Será que Deus está entrando em contradição? A palavra está entrando em contradição, então a gente vai entender agora um pouquinho. Muita gente hoje repete
Nós somos cristãos. Deus é um Deus de amor. Deus não quer sacrifícios. Não sei se vocês já escutaram isso, mas existe hoje um povo que não quer se sacrificar, né? Que não quer renunciar, que Deus é amor, ele não quer que a gente faça nada, né? Enfim, vamos lá. Então, essa colocação, esse pensamento, ele está errado. Ora, quando a Bíblia fala que Deus não quer sacrifícios, ela está se referindo ao sacrifício exterior, isento de sacrifício interior. Não sei se vocês lembram aquela parte da Bíblia que diz assim, Jesus fala, né? Vocês são como sepulcros caiados. Jesus compara os fariseus com sepulcros caiados. Por quê? Porque exteriormente eles eram uma coisa. Eles eram aqueles doutores da lei certinhos, entendedores da palavra. Eles falavam bonito, eles mandavam as pessoas se converterem, não é? Mas por dentro, o coração era vazio. O coração era podre. O coração não tinha misericórdia. Então, se aplica exatamente a isso. O que Deus quer dizer com misericórdia eu quero e não sacrifício? O que Deus está dizendo? Ele está dizendo para mim e para você que não adianta você fazer sacrifícios exteriores se esses sacrifícios exteriores não estão em conformidade com o sacrifício interior. Se dentro de você, esse sacrifício que você está fazendo fora, se ele não está modificando dentro, entendeu? Então, vamos dar um exemplo aqui com relação ao jejum, né? Pessoal aí fazendo jejum, abstinência, sacrifícios na quaresma de São Miguel, né? E aí muita gente tirando Coca-Cola, muita gente tirando até bebidas alcoólicas, passa 40 dias sem beber, 40 dias sem comer chocolate, sem comer pão, enfim, né? Cada um com seu sacrifício. Mas e aí, quando chegar dia 29 de setembro? E depois? O que é que vai... assim, a gente vai analisar. Esses 40 dias, a gente passou esse tempo todinho sem tomar Coca-Cola, sem comer besteira, né? Se sacrificando. E dentro de nós? O que é que mudou? Será que mudou alguma coisa? Será que esse sacrifício, ele realmente me fez amadurecer? Eu vou, por exemplo, ter o entendimento de que o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo e eu não posso ficar comendo besteira, eu não posso cometer o pecado da gula, né? Ou seja, é isso que a palavra está dizendo. Não adianta de nada você passar 40 dias sem, por exemplo, tomar bebida alcoólica, se quando for no dia 30 você vai para uma festa e já que passou a quaresma você vai se embriagar, você vai beber descontroladamente. Então, é sobre isso que o Senhor está falando. É esse tipo de sacrifício que para ele não vale, entendeu? O sacrifício exterior que muitas vezes a gente faz só para se amostrar, só para dizer, eu tô fazendo jejum, eu tô fazendo a quaresma de São Miguel, eu tô acordando 4 horas da manhã, mas aí quando a gente vai ver, né, nas atitudes, se realmente aquela pessoa, o sacrifício está valendo a pena interiormente ou se ela só está fazendo só para se mostrar. Então, é sobre isso, né? Então, o problema é quando o sacerdote oferece o sacrifício de bodes e carneiros, mas não oferece junto o sacrifício interior do seu coração. Lembra que naquela época, no Antigo Testamento, eles faziam esses sacrifícios com os animais, né? Então, o sacrifício exterior, né, eles faziam, mas o interior deles continuava do mesmo jeito, cheio de pecados, cheio de soberba, cheio de orgulho. Aí entramos no formalismo farisaico, uma exterioridade, pelo que claramente o sacrifício oferecido não agrada a Deus. E aí a gente vai ver lá no Gênesis o sacrifício de Caim e Abel, né? Esse foi o primeiro sacrifício que foi invalidado. Por quê? Porque um queria dar
o mais top do top, né, para se mostrar, né? E o outro, de maneira simples, deu a Deus o que era melhor, o que há de melhor, mas um ficou com inveja do outro e acabou matando o irmão. Então, esse sacrifício não valeu, né? O que vale realmente é aquele sacrifício que você faz exteriormente, mas que você vê que ele está modificando você interiormente, né? Então não adianta de nada você estar fazendo, se sacrificando para se mostrar, para se vangloriar. Então não é isso que Deus quer. Por isso que existe essa passagem. E eu estou trazendo isso aqui porque muita gente vai dizer, oxi, então Deus está se contradizendo. Não, Deus não se contradiz. A palavra não se contradiz, certo? O que está na Bíblia é o que é e pronto. Mas o que realmente essa passagem quis dizer é isso. Que não existe sacrifício externo sem o sacrifício interno. Precisa ser essas duas coisas, né? Precisa acontecer essas duas coisas. Então, quando Deus diz misericórdia eu quero e não sacrifício, o sentido desta afirmação é: eu quero que o coração de vocês ofereça o sacrifício de misericórdia ao mesmo tempo que oferece o sacrifício externo. Não se trata de Deus não querer sacrifício, pois o sacrifício faz parte da natureza das coisas. É necessário. O sacrifício é do ser das coisas. Se Deus é mais, nós o adoramos. Se o adoramos, é necessário. É essencial que haja um sacrifício de adoração. Segundo, vamos pensar também que nossos pais dão coisas a nós. A vida, proteção, casa, comida, educação, etc. Qual deve ser a nossa reação diante de quem nos dá coisas tão valiosas? Então, se o nosso pai dá coisas boas a nós, então a nossa retribuição é o agradecimento, né? É o nosso coração grato. Naturalmente, devemos ter gratidão, responder com ação de graças. Essa é a tônica do relacionamento de duas pessoas em níveis diferentes. O primeiro, que sou eu, que eu sou inferior, reconheço o meu pai, que é superior, e com isso eu vou honrá-lo. Segundo, ao receber as coisas do superior, demonstra gratidão. Por isso, a gratidão é importante e faz parte da realidade cristã. É necessário que haja a ação de graças, a Eucaristia, esse agradecimento a Deus. Tudo isso faz parte da natureza das coisas. Terceiro, o filho naturalmente pede coisas a seus pais. Papai, tenho fome, me dá comida. Papai, estou doente, me dá remédio. É assim. Há, portanto, nessa relação desigual de pai e filho, a realidade impetratória, ou seja, o pedido, a intercessão. Percebam que essas finalidades do sacrifício não são coisas retiradas dos manuais da escolástica. Basta abrirmos os olhos para ver que a realidade é assim. É o que deriva naturalmente do relacionamento de uma pessoa que é inferior com uma que é superior. Quem é inferior reconhece a inferioridade. Quem é inferior agradece por receber coisas. Quem é inferior pede as coisas necessárias. E tudo isso foi instituído por Deus. Resumindo, esse é o real objetivo para que exista a missa e para que a gente vá à missa, né? É para que a gente reconheça, né, nós como inferiores e Deus como superior, né, aquilo que nós pedimos a Ele, Ele nos dá. Então, nós vamos para a missa prestar uma ação de graças, né, um sacrifício de louvor, agradecendo a Ele por tudo que Ele nos deu, por tudo que Ele nos dá nesse momento, por tudo que Ele vai nos dar no futuro. Então, esse é o real objetivo da Santa Missa, né, para que a gente possa entender, né, por que a gente tem que participar da Santa Missa, por que tem que ser dessa forma, porque se fosse assim, então era só o padre, né, fazendo o ritual, né, a liturgia sozinho,
E já dava certo, né? O povo não precisava participar. Precisa sim, né? A gente precisa entender que nós precisamos estar ali, não assistindo à missa, como muitas vezes a gente vê, né? Porque assistir é uma coisa assim, é um termo que é como se você estivesse sentado no seu sofá com o controle na mão, e aí você vai colocar no canal que você quiser, assistir alguma coisa, um filme, uma novela, uma série, né? Mas quando você diz assim, eu vou participar da missa, você está entendendo que você faz parte, né, daquilo ali. Sem você, na Santa Missa, é como se tivesse faltando alguma coisa. Então você precisa entender que você não vai assistir a missa, né? E até entra aí na questão dos gestos. Cada gesto que você faz, do sentar, do levantar, todos os gestos que a gente faz dentro da missa é importante. É como se você estivesse respondendo ali com o seu corpo, né, a cada parte da missa, cada parte que tem o seu significado. Por exemplo, o ato penitencial, a gente coloca a mão no coração, a gente curva a nossa cabeça. Naquele momento você tem que entender que você está participando da missa. Naquele momento você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que dizer, conversar com Jesus naquele momento, dizer a Ele, olha, eu me arrependo de todos os meus pecados, tudo aquilo que eu fiz que ainda continua te ferindo, te magoando, te flagelando. Então, naquele momento do ato penitencial, você faz o gesto, curva a cabeça, para que você entenda, eu estou fazendo parte disso, né? É uma resposta sua, do seu corpo, é como você está respondendo a Jesus, aquela entrega dele no altar, entendeu? Então, para que a gente possa compreender cada parte da missa, a gente precisa entender essa questão do sacrifício, né? A missa é esse sacrifício vivo, verdadeiro de Jesus. Ela é única, ela não se repete. A missa de sábado, que é a mesma liturgia do domingo, a missa do sábado é diferente da missa do domingo. Não vai ser uma repetição, vai ser uma atualização. É única, né? Tem gente que diz assim, eu fui para a missa no sábado, não preciso ir na missa no domingo porque é a mesma missa. Não é a mesma missa. Nunca vai ser a mesma missa. Embora seja o mesmo padre, a mesma liturgia, mas não vai ser a mesma missa, né? E vocês precisam entender que a missa, ela é o sacrifício vivo de Jesus. Ele se imolando como cordeiro ali diante do altar. Então, por isso que muitas vezes a gente bate na tecla de não bater palma, né? Porque se você já assistiu, por exemplo, um filme de Mel Gibson, por exemplo, né? O que é o mais falado de todos, né? Da Paixão de Cristo. Você não vê Nossa Senhora batendo palma, você não vê o discípulo amado batendo palma, você não vê Maria Madalena batendo palma, né? Aos pés da cruz. Você não vê. Então, se você visualizar como se você, como assembleia, tivesse ali aos pés da cruz de Cristo, olhando ele sendo crucificado, então você não ia sentir vontade de bater palma. Você não ia ver aquele momento como um momento, vamos dizer assim, de alegria, né? É um momento de reflexão, é um momento de que você deve se interiorizar, é um momento em que você precisa participar de maneira que você é como se você estivesse junto com Jesus sendo pregado também na cruz, né? Então você precisa sentir e entender que aquele momento é um momento de interiorização, de você se comportar como alguém que vai pedir perdão a Deus e vai ser perdoado. E como alguém que vai clamar o sangue do Cordeiro imolado sendo derramado em expiação dos nossos pecados. Então, é por isso, efetivamente por isso, que a gente, no caso a igreja, aconselha que não deva bater palma. Mas se alguém na igreja bate palma, se existem cantos que as pessoas vão bater palma, se você vê o padre batendo palma, não tem problema, não tem problema. Mas o correto
é não bater palma, né? Por quê? Exatamente por isso. Porque nós estamos participando, estamos sendo aquele povo que estava ali diante da cruz, né? Atualizando o sacrifício de Jesus no Calvário. Então, o gesto que nós devemos fazer não é o de bater palma, né? Não, é como se não tiver, é como se não coubesse nesse tempo, né? Dentro da missa, em nenhum momento, né? Não é o lugar para que você bata a palma, entendeu? Por quê? Porque você precisa estar, né, participando da melhor forma desse sacrifício, na sua interiorização, na sua reflexão, olhando para Cristo e se arrependendo dos seus pecados e recebendo dele o perdão e a misericórdia. Amém? Então, é isso. Ficamos por aqui, né? Concluímos. Eu quis trazer primeiro esse tema do sacrifício, para que a gente possa entender verdadeiramente o que é a Santa Missa, o que é esse verdadeiro sacrifício na Santa Missa, que aí vai ficar mais fácil para a gente entender os outros temas. E aí, na próxima aula, nós vamos estar conversando parte a parte da Santa Missa. E aí, com essa esclarecida, né? Com essa visão agora do que é realmente a Santa Missa, então a gente já pode começar a caminhar, né, verdadeiramente para as partes da missa, a gente realmente viver, participar realmente da missa da maneira correta. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado e vou estar colocando a apostila lá no grupo do WhatsApp. Eu agradeço a você que ficou aqui comigo até agora, né, no ao vivo, e Deus abençoe também você que está aí ansioso para assistir o vídeo em outro momento. Vai ficar salva a live, também vou estar postando lá no meu canal do YouTube, e até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos concluir aqui com a Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós, que nos dê a graça da perseverança e que nos ajude, né? Que ilumine nossa mente a entender realmente e participar da missa da forma correta, como ela mesma, né, participou, né? Ela foi a primeira que participou, né, da primeira celebração, digamos assim. Olha aí, muita gente, né? Graças a Deus, Deus abençoe, Dani, Rosinha, aí até ficando aqui até o final. Muito bem, Deus abençoe. Um cheiro para todos vocês e vamos rezar essa Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a perseverar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima e o nosso Pai espiritual São José, para sempre sejam louvados. Até a próxima aula, se Deus quiser.